Olá, navegantes da nave empreendedora, esse é o seu canal Lá Vem o Chefe, eu sou o professor Luca Façanha e a dúvida de hoje é a pergunta mais recorrente com os nossos clientes e assinantes. Como eu faço para vender mais e para mais clientes sendo um pequeno empreendedor? Fica com a gente! Oi, navegantes da nave empreendedora. Bem, eu separei aqui as 3 perguntas. A primeira é a pergunta mais objetiva. Como eu faço para vender mais e para mais clientes? Tá? A dica que eu daria para quem é pequeno é segmentar bem o seu público-alvo. Isso é muito importante. As pessoas às vezes têm a noção de que vender é vender para todo mundo. Vender mais é vender para todo mundo. Essa é uma percepção errada sobre vendas. Empresas muito grandes e muito antigas podem vender mais e vender para todo mundo. Mas empresas menores não. O importante é você segmentar o seu público. Primeiro, comece se preocupando com a sua vizinhança ou com a sua cidade. Se você vai vender doces na faculdade, conheça o público da faculdade. Se você tem uma loja de estética, conheça o público do seu bairro. Verifique o potencial de compra. Uma dica muito importante é você procurar nos buscadores, como o Google, palavras-chave específicas, tais como pesquisa de mercado para o negócio X. Por exemplo, suponha que você tem uma pequena clínica de estética. Pesquisa de mercado para tratamento estético na cidade X. É isso que importa para você. Ou pesquisa de estética no Brasil. Ele vai te dar uma percepção de vários pesquisadores sobre esse público-alvo. E existem várias instituições que fazem essas pesquisas. FEComércio, Sebrae, Senac, Senai. Essas pesquisas ajudam muito você, principalmente se elas foram feitas do ano 2000 para cá. Significa que você está trabalhando com um público mais atual. Né? Não adianta você pegar a pesquisa da década de 70, que os costumes já mudaram muito. Mas essas pesquisas vão te ajudar a segmentar o seu público. Essa é a palavra que eu acho que eu poderia dar como a melhor dica para vender mais e para mais clientes. Segmenta o público. Ao invés de você atender todo mundo, segmenta, atende um nicho do público, que aí você vai vender muito bem. E procura um nicho que compre bastante. Né? Por exemplo, vamos supor que você tem a opção de vender para um público de 60 anos ou mais ou para um público de 18 anos, até 18 anos. São públicos completamente diferentes, entendeu? São costumes e valores muito distintos. Como que você vai vender o seu produto ou o seu serviço para esse público? Por exemplo, se você vende doces, se você está atingindo um público de 60 a mais, vai ser comum você ouvir uma pergunta se você tem ou não a opção sem açúcar, uma opção diet. Se você trabalha com um público que está entre 18 e até 50 anos, você vai ter perguntas tais como sem leite ou sem lactose, tá? Perdão, sem lactose ou sem glúten. Então são pequenezas, miudezas, que essas pesquisas de mercado vão te ajudar a identificar. Segmenta o seu público, diz, eu quero atender o segmento que trabalha de 18 até 50 anos. Isso daí é uma característica. Ou então eu quero atender um público que vai até 18 anos. Esse é um público específico. Por quê? Às vezes ele quer comprar o seu produto, mas ele não tem o dinheiro para comprar. Então você vai estar vendendo para os pais dessas pessoas. Então, essas miudezas, essas nuances, no estudo de mercado, os economistas, os pesquisadores que trabalharam com esses estudos vão te apontar. Então, como vender mais para mais clientes? Segmente seu público e estude pesquisas de mercado, tá bom? Se não tiver da sua cidade ou do seu estado, pesquise algo do Brasil, que já é suficiente. Preferencialmente de 2000 para cá, tá bom? 2000, 2005 para cá. Tá bom? Vamos para a segunda pergunta? Segunda pergunta é... Deixa eu ver aqui. Como aproveitar a onda das vendas da internet? Essa onda já chegou há muito tempo, uma tsunami.
É assim, em economia, nós avaliamos muito o que a gente chama de custo transacional. O que é custo transacional? Quanto custa para o cliente chegar até você? Isso é o custo transacional. Ou seja, quanto custa para o cliente pegar o carro dele, dirigir, pagar o estacionamento, ou lidar com flanelinha, ou lidar com problemas na vizinhança da sua loja, e aí ele acessar a sua loja e comprar o seu produto. Isso é um custo transacional. Essa parte física. A internet diminuiu substancialmente esse custo transacional, porque hoje a pessoa não tem que pagar gasolina para ir no centro da cidade, ela não tem que pagar estacionamento, ela não tem que se preocupar com segurança, nem dela nem do carro. Ela simplesmente, com um celular, ela consegue fazer as compras que ela deseja. Então, a internet foi se consolidando como um espaço de vendas muito importante, tá? E se você não está, você precisa estar. Hoje, o foco principal são as redes sociais. O que eu faria, sendo muito objetivo, criaria um e-mail próprio para o meu negócio, cadastraria esse e-mail nas principais redes sociais, faria a verificação de 2 fatores, tá? Para aumentar a segurança das contas, e começaria a fazer publicações. Você pode recorrer ao ChatGPT para imagens e textos, tá? E aí fazer as publicações e pagar por essas publicações. Aí você precisa ter acesso ou ao Google Ads, ou ao Facebook Ads, ou à plataforma de pagamentos do TikTok, para que você consiga pagar para aparecer nessas redes sociais. Assim, até um tempo atrás, até uns 10 anos atrás, ter muitos seguidores e muitas curtidas parecia ser muito relevante, e era de fato. Mas de uns 10 anos para cá, isso tem importado menos. Na verdade, você vê pessoas que têm pouquíssimos seguidores repetidas vezes aparecendo na sua timeline. Por que isso acontece? Porque essas redes sociais identificaram que você é um potencial cliente para aquele determinado produto ou serviço. Então a rede social já te direciona para aquilo que você quer comprar. Então use essa inteligência das redes sociais a seu favor. Faça isso que eu falei, né? Esse passo a passo, desde criar o e-mail até pagar para que as suas inserções apareçam mais. E aí, verifique vídeos e fotos que gerem mais engajamento. É óbvio que quando você faz pequenos vídeos de até 1 minuto, o seu engajamento é muito maior do que uma foto, porque a foto tem que ser a foto. Por exemplo, se você vende serviços de estética, como que você vai fazer uma foto que faça as pessoas olharem para aquela foto e quererem consumir o seu serviço? Meio difícil. Quando você faz um Reels, quando você faz um vídeo, um short para o YouTube, esse 1 minuto você pode fazer mais do que só uma imagem. Você pode dar movimento, você pode contar uma história, isso pode prender as pessoas e elas vão dizer, reconheço que esse negócio é interessante para mim, eu vou dar uma olhada. Ele clica e ele já cai no seu WhatsApp, business de preferência, ou então já cai no seu site com um link de pagamento num ambiente seguro. Então, se preocupe com esse caminho do cliente. Há um tempo atrás, a gente fazia esse estudo para clientes que chegavam em lojas. A gente se preocupava em entender como que o meu cliente chega na loja, qual é que é a experiência do meu cliente fora da loja. Então, eu simulo na minha cabeça como que ele faz para chegar. Como que ele faz para chegar vendo o trânsito? Será que tem calçada? Será que tem segurança? Qual é a rotina do cliente até chegar na minha porta? Porque a gente sabe, e isso é uma coisa antiga de marketing, que quando o cliente entra na sua loja, uma grande chance de a venda acontecer já passou ali. Então, você está praticamente com a venda garantida. Então, você precisa fazer com que ele vá quebrando algumas barreiras da rotina dele para chegar na sua loja. Na internet é parecido, só que a chance dele comprar não é tão grande, então você tem que facilitar para ele. Você tem que pensar o que ele vai fazer da feita que ele comprar ou que ele assistir um vídeo seu. Então, se ele assiste um vídeo e fica interessado, ele vai clicar e vai cair numa página que ele vai ter que preencher um formulário. Bem, ele já não vai comprar, porque as pessoas não querem barreiras.
Se, porém, ele clica e já cai no seu WhatsApp, a chance dele comprar é muito maior, especialmente se esse WhatsApp tem alguém respondendo prontamente, ou se tem alguma resposta automática que tenha filtros. Então, na internet tem vários vídeos ensinando a como você organizar isso. De maneira objetiva, eu faria isso. Criaria um e-mail, criaria uma conta ou no TikTok, ou no YouTube, ou no Instagram e no Facebook com esse e-mail, faria a verificação de 2 fatores e investiria na divulgação das minhas publicações. E aí ia testando qual publicação que dá mais resultado, tem mais engajamento. Por fim, colocaria um link ou no seu site, ou no seu WhatsApp, ou no SMS, se é que tem alguém que use SMS no Brasil, mas enfim. E aí você verifica esses links e fica testando para ver se está funcionando. O seu cliente vai ter mais chance de te acessar através da internet e você vai aproveitar a famosa onda da internet, tá bom? Vamos para a terceira pergunta. Meu custo subiu e os clientes reclamam do preço. Como faço? Bem-vindo ao Brasil. Olha, uma das coisas mais incômodas que existem, é a inflação. Por quê? Para o empresário. Porque os seus custos vão aumentando e é difícil repassar isso para o consumidor final, né? Se, por exemplo, você tem uma confeitaria, você trabalha com produtos de qualidade. Vai chegar uma hora que os seus ingredientes vão subir tanto que você vai ter 2 opções. Ou você diminui a qualidade dos seus ingredientes e não aumenta o preço para o seu cliente, mas ele vai perceber a queda de qualidade. Ou você mantém os ingredientes num nível alto e aí o seu cliente vai ter que arcar com o aumento dos preços. E geralmente nessas horas os clientes reclamam, porque esse momento de inflação ele não é muito bem percebido para o seu cliente. A gente tem vídeos sobre inflação aqui no canal do Lá Vem o Chefe, como elas impactam na empresa. Eu não quero fazer um grande assunto aqui. Basicamente, o que você pode fazer para o cliente que reclama do preço é tentar mostrar para ele que aquilo é uma questão de valor e não de preço, né? Valor é diferente de preço. Preço é o número que está expresso lá na embalagem do produto. O valor é quanto que ele vale para o cliente. Muitas vezes, aí é uma culpa do empreendedor, os clientes reclamam do preço da loja, chamando de cara, porque elas não conseguiram perceber bem o valor. Existe uma certa desconexão. Quando você está no mercado que a inflação vai avançando, como no Brasil, as pessoas às vezes ficam um pouco desconectadas. Por exemplo, você fica um tempo sem ir na cafeteria, quando você vai, você fala assim, nossa, como essa cafeteria é cara. Não, você vai começar a visitar outras cafeterias, vai ver que o preço é exatamente aquele. As cafeterias foram reajustando e você que estava ausente. Mas na maioria das vezes também os empresários, os pequenos empreendedores, têm pouco investimento em apresentação visual dos seus produtos, descrição, às vezes fazem um cardápio que não tem nenhuma imagem, não tem site, não tem rede social, isso dificulta muito a percepção de valor dos clientes. Quando você começa a ter uma rede social mais dinâmica, com boas fotos, com bons vídeos, quando você tem um cardápio digital, quando você tem um cardápio impresso com imagens, isso ajuda um restaurante. A mesma coisa uma clínica de estética. Como que eu vou saber que a esteticista é qualificada para mexer no meu corpo? Então você tem que fazer um descritivo, um material gráfico, onde você mostra o currículo, as aplicações, o sucesso, tudo dentro do limite ético que é regulamentado em lei, tá bom, pessoal? Para algumas profissões você não pode fazer antes e depois, não sei se isso está mudando agora. Mas na maioria dos nossos clientes, inclusive dentistas, que tem uma regulamentação bem dura, você já consegue fazer algumas coisas de antes e depois sem identificar o paciente. Então, assim, essa informação gráfica ajuda o cliente a perceber o valor. Então, quando um cliente reclama de preço, o ideal é que você consiga trabalhar a sua percepção de valor. Isso quer dizer que o cliente não está percebendo o valor do seu produto ou serviço, tá? Porque você está praticando algo
que é um preço de mercado, de excelência, mas o cliente não tá percebendo. Então essa seria a minha dica. Então respondi as 3 perguntas. Obrigado por fazer parte da nossa nave empreendedora. Dúvidas, consultorias, perguntas, acesse o nosso site www.lavemochefe.com. Lá você tem acesso a uma série de informações, a esses vídeos e também a alguns documentos importantes de pesquisas de mercado, estudos, que talvez você se interesse. Até lá! Tchau, tchau!